Capítulo 4. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada, e a cercarás. E isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Eis que te prenderei com cordas. Assim, não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Toma trigo e cevada, favas e lentilhas. Mete-os numa vasilha e faze deles pão. Segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias, comerás dele. A tua comida será por peso, 20 siclos por dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de 1 hin. De tempo em tempo a beberás. O que comeres será como bolos de cevada. Cozê-lo-ás sobre esterco de homem, à vista do povo. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde os lançarei. Então disse eu: Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse: deite esterco de vacas em lugar de esterco humano. Sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda: filho do homem, eis que tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso, e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto. Porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros, e se consumirão nas suas iniquidades. Capítulo 5. Tu, pois, ó filho do homem, toma uma espada afiada. Como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. 1/3 parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra 1/3 parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade, e a outra 1/3 parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Desta 1/3 parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram
nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós, por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão a seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti, e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de espanto entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim, serás objeto de opróbrio e ludíbrio, de escarmento e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e indignação, em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu despedir as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras que eu enviarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome e bestas feras que te desfilharão. A peste e o sangue passarão por ti e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 6. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu mesmo trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos ficarão desolados, para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados, e os vossos ídolos quebrados e extintos, e os vossos altares do incenso sejam eliminados e desfeitas as vossas obras. Os mortos cairão à espada no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro. Pois me quebrantarei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos.
Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor, e não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate palmas, bate com o pé e dize: ah, por todas as terríveis abominações da casa de Israel. Pois cairão a espada, e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste. O que estiver perto cairá a espada. E o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Assim, neles cumprirei o meu furor. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo outeiro alto, em todos os cimos dos montes e debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto até Ribla, em todas as suas habitações. E saberão que eu sou o Senhor.